Governador, você é co-chairman do Grupo LIDE, grupo de líderes empresariais, e tem o pulso desses empresários com a economia do país. Qual o sentimento dos empresários hoje? É um sentimento crescente? Estamos num platô? Ou é decrescente com a economia do país? É um sentimento, boa pergunta, assim, é um sentimento de atenção, de cautela. Há um sentimento positivo em relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e eu tenho que reconhecer isso. Ele tem sido bom no diálogo, tem sido pródigo em auscultar os setores produtivos, não só a Faria Lima, os banqueiros, os que atuam na área financeira, mas, de maneira geral, o setor privado brasileiro, não só de São Paulo, ele tem tido esse bom senso de saber ouvir e interpretar, porque ouvir e não registrar não tem valor. Ele tem ouvido, tem registrado e tem procurado praticar. E esse é um reconhecimento, o mercado reconhece isso. Mas é preciso ter cautela também. Não se pode gastar mais do que se arrecada. O próprio ministro Fernando Haddad aprendeu isso rapidamente à frente do Ministério da Economia, que é o Ministério da Fazenda, que ele representa. Talvez ele tivesse uma visão diferente desta antes de ser ministro. Agora, como ministro, ele entendeu que essa é uma realidade dura, mas necessária. Você não pode gastar mais do que recebe. E é preciso ter controle fiscal também. Porque o descontrole fiscal, quem paga essa conta é o mais humilde, é o mais pobre. É o desempregado ou aquele que, empregado estando, pode perder o seu emprego se a economia tiver uma expansão da inflação e, com isso, uma crise no país e, logicamente, na crise, o desemprego. E, de novo, esta conta seria paga pelo mais humilde, pelo mais pobre, pelo mais vulnerável. Então, Wilson, há uma visão de atenção em relação à economia, não há um pessimismo, é preciso deixar claro, não há uma visão pessimista, mas há uma visão de moderação em relação aos próximos passos que serão adotados na economia brasileira. O Brasil não passa por uma crise nesse momento, seria falso ou seria ter uma visão também política e ideológica para ser contrário ao governo Lula. Mas há uma visão cautelosa nesse momento. E só uma dúvida, uma curiosidade. Na linguagem empresarial, moderação significa o quê? Significa atenção. Que atitude também por parte desse empresário? Atenção e prudência. Eu acho que nós podemos estar num outro estágio, minha visão. Mas eu entendo também a dificuldade do ministro da Fazenda. Isso significaria que ele não sairia do lugar, por exemplo, no sentido de ampliar, de crescer, de investir mais? É isso? Eu diria que se o governo, de novo aqui eu não quero ser professor da verdade, mas se o atual governo seguisse mais as orientações do ministro Fernando Haddad e também buscasse mais investimentos externos e garantisse segurança jurídica e não a instabilidade jurídica com colocações como vamos indicar fulano ou beltrano para comandar a Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce é uma empresa privada, não há razão do governo querer dominar a Vale do Rio Doce. As medidas de intervenção na Petrobras, elas não são bem recebidas pelo mercado mundialmente, não é o mercado brasileiro e nem a Faria Lima. O mundo não recebe bem quando você personifica interferências estatais. Ou vamos rever a privatização da Eletrobras, ou vamos rever decisões adotadas pelo Congresso Nacional na reforma trabalhista no governo Temer, acertadamente. Então, isso provoca, eu diria que, reações de dúvida em relação ao Brasil. Se isso for superado, o Brasil pode ter um mar, um oceano de oportunidades de investimentos internacionais, porque o Brasil é visto como uma grande alternativa, mas há um certo temor dessa insegurança jurídica. Não é insegurança política. Isso, de fato, os grandes investidores não têm como fator primordial, mas insegurança jurídica, sim. E o Brasil poderia ter, Daniel Lema, você tem viajado muito pela Jovem Pan e tem observado, inclusive em eventos internacionais, como a disposição de empresários, e aí de toda a ordem, no setor de serviço, comércio, indústria, investidores, de buscar alternativas num país com a dimensão e com as características que tem o Brasil. Se houver um aceno melhor e uma ação mais articulada, o Brasil não precisaria ficar pensando permanentemente em aumentar impostos aqui, e sim atrair novos investimentos e, com isso, gerar novos impostos. E, ao mesmo tempo, cobrar impostos de quem não paga impostos e não pensar em aumentar impostos sobre quem já está pagando, e, a meu ver, muitos impostos.